E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você for assistir esse vídeo. Hoje a gente vai dar continuidade na sequência de vídeos, né, das 7 características da pessoa a qual Deus pode usar. E hoje a gente vai entrar na sexta característica, a penúltima já. Vamos fazer uma recapitulação das características. A primeira característica da pessoa a qual Deus pode usar é responsabilidade, é uma pessoa responsável. Segunda característica é foco na recompensa, ou seja, a pessoa ela é responsável, a pessoa ela tem um foco na recompensa que é o seu Senhor, que é Jesus. Terceira característica é confiança em Deus. A pessoa ela é responsável, a pessoa ela é focada e ela tem confiança no seu Senhor. Quarta característica, não pare diante das afrontas. A partir do momento que você tiver uma postura diferenciada das outras pessoas, que você tiver uma postura de alguém responsável, de alguém focado, de alguém que confia plenamente no seu Senhor, as afrontas elas vão vir, pode esperar. Quinta característica é coragem. Tenha coragem diante de tudo isso que você vai viver. E agora a sexta é cuidado, não menospreze o seu inimigo. Lembrando que nós estamos nos baseando na história de Davi e Golias, né? 1 Samuel capítulo 17, a partir do versículo 14, perdão. A história onde Davi derrota o filisteu, o gigante filisteu, Golias. E o que eu fiz, cara? Eu peguei essa história, eu comecei a olhar as características de Davi e eu puxei essas características. Eu falei, cara, Davi era um homem segundo o coração de Deus e eu vejo algumas coisas nele que nós, como ministros do Senhor, pessoas que querem servir a Deus, nós precisamos mudar algumas coisas. E Davi tinha tinha um coração segundo o coração de Deus. Então eu preciso olhar as características de Davi e tentar trazer ela para a minha vida. E aí eu peguei essas características e eu vi coisas que nós podemos mudar. A sexta característica, vamos para a característica aqui. Se você quiser saber, vê os outros vídeos anteriores aí. A sexta característica é cuidado, não menospreze seu inimigo. Está baseado no versículo 51, vamos lá. Vou ler a partir do 49. Tirando uma pedra do seu alforje, arremessou com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu dando com o rosto no chão. Assim, Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão. Derrubou o filisteu e o matou. Versículo 51. Davi correu, pôs os pés sobre ele, desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça. Beleza. Davi, ele foi um cara que ele foi cuidadoso. Ele derrubou o gigante com a pedrada, mas ele não ficou lá esperando para ver se ele não ia se levantar. Ele não saiu gritando, eu venci, sabe? Ele não foi comemorar, ele não... Não, ele foi lá e acabou com a situação. Ele foi lá e cortou a cabeça do gigante com a própria espada. Então, o que eu vejo com isso? O que eu vejo nesse... O que eu entendo com esse cuidado que Davi teve, né? Davi teve um cuidado que o gigante não fosse levantar e atacá-lo, ou atacar o povo. Vamos trazer para a nossa realidade. Jesus nos libertou, cara. Nós somos livres e cada um passa por um tipo de problema, por um tipo de libertação. A minha libertação foram as drogas. Eu fui usuário de drogas durante 10 anos e Jesus me libertou. Eu tô há 12 anos limpo, né? E eu não tive mais nenhuma recaída, e graças a Deus por isso, mas não é por isso que eu vou ficar ali brincando com o meu pecado. Sansão, Deus tinha proibido ele de comer do fruto da videira, né? Ele não podia ir lá comer uva. Era uma ordem que Deus tinha dado para ele. E o que ele fazia? Ele descia todo dia lá, pegava a folha da uva e ficava sentindo o cheiro. Ele brincava com o pecado, ele ficava ali flertando com o pecado. Ele não podia comer, então por que ele ficava lá sentindo o cheiro da uva? Por que ele fazia isso? Sabe, porque ele queria ficar ali flertando com o pecado, flertando com aquilo que Deus falou para ele não fazer. E nós precisamos tomar cuidado, porque assim, eu não sei que Deus te libertou, cara. Talvez tenha sido da pornografia, talvez tenha sido da masturbação, talvez tenha sido
sei lá, cara, da traição, talvez você fosse uma pessoa promíscua, talvez você é uma pessoa mentirosa, sabe? Uma coisa interna que ninguém sabe, é só você. Talvez você é uma pessoa que tem raízes de amargura dentro de você e Deus te libertou disso. Cara, não flerte com o seu pecado, não flerte com aquilo que Deus te libertou, não flerte com aquilo que Deus te livrou, né? Não flerte com aquilo que não é pra você. Não faça isso. Tenha cuidado, não menospreze seu inimigo, né? Talvez o seu pecado seja parecido com o meu, tá? Vou falar daquilo que eu entendo. Talvez você tenha sido liberto. Cara, eu não vou lá, porque eu fui liberto, eu não vou lá ficar na boca de fumo brincando com os caras. Eu não vou lá Eu não vou falar das pessoas que estão usando droga. Se Deus der um direcionamento para eu ir lá evangelizar alguém, cara, eu vou, já fiz isso. Já fiz inúmeras vezes, inclusive. Mas tudo debaixo de direção, tudo com outras pessoas, né, da igreja, firmes, pessoas que já estavam bem, né, que foram junto comigo. Eu não fico brincando com o pecado, não faça isso, não brinque com o pecado. Cerque-se de pessoas que vão te ajudar. José, cara, quando a mulher de Potifar foi atrás dele, o que ele fez? Ele saiu correndo, ele largou, a mulher de Potifar foi para agarrar ele, para se deitar com ele saiu correndo, e ela segurou na roupa dele e chegou a rasgar, e ele correu. Por quê? Porque ele não brincou com o pecado. Talvez seu problema seja na área sexual, cara. Talvez você tenha uma dificuldade nessa área, você vai ficar ligando pras menininhas, você vai ficar com o telefone dela salvo no seu celular. Cara, não brinque com o pecado. Não mande mensagem pra meninas que você sabe que se você ficar de conversa vai acabar acontecendo de você cair. Não perca aquilo que Deus tem pra sua vida. Não perca aquilo que Deus tem pra você. Não atrase os processos que Deus tem para sua vida, cara. Passe por todas as provas que Deus colocar por você. Entenda quais são os caminhos que Deus trilhou para você e se afaste daquilo que vai te fazer cair, que vai te fazer tropeçar. Não menospreze seu inimigo, não brinque com o seu inimigo. O diabo, ele não brinca de ser diabo, ele quer te matar, realmente ele quer destruir a sua família, ele quer destruir a sua casa, ele quer acabar com a sua alma. Né? Não brinque com ele. Não brinque com aquilo que fez o seu Senhor ser crucificado. Não brinque com aquilo que pode tirar você da presença do seu Senhor, do amado da sua alma. Amém? Então, a sexta característica é cuidado, cara. Não menospreze o seu inimigo. Pegue aquilo que Deus já te deu, aquilo que você já venceu e siga para o próximo desafio. Avance para aquilo que Deus tem na sua vida. Amém? Eu desejo para você e para sua família um ótimo final de semana. Eu desejo que você e sua casa sejam ricamente abençoados. Eu declaro que você vai prosperar nas suas áreas espirituais, aquilo que tem te parado, aquilo que tem te afrontado espiritualmente, que tem te feito parar, eu declaro falido em nome de Jesus e eu declaro que você vai avançar. Amém? E quando você avançar, cuidado, não brinque com o seu pecado, avance, seja confiante em Deus e avance para aquilo que Deus tem para sua vida. Amém? Deus te abençoe sua casa, um bom fim de semana para vocês e até semana que vem.